Esta não era sua irmã. E quem é então? Mas a garota, parada abaixo, segurou a mão no estômago e levantando a cabeça, disse que estava com fome, enquanto o protagonista observava o que estava acontecendo, com uma expressão insatisfeita no rosto, olhando para frente mentalmente rindo, e pensando que ele poderia ter adivinhado que John teria uma irmã assim. Após o qual Doc revirou os olhos para cima e começou a se lembrar dos eventos do passado, com a transferência da nota e correndo para frente, pensando que seu plano ideal realmente havia chegado ao fim. E passar uma nota pelo tímido, que sua irmã estava no norte, e assim mandá-lo embora. Então, com a ajuda de Von para salvar a garota, e então manipular calmamente todas as pessoas loucas. E o agressor raciocinando que isso é covarde. Mas se ele não tivesse feito isso, todo o cenário teria ido de acordo com o plano de John. Virou bruscamente para o lado com grande surpresa, olhando para frente perguntando para onde ele estava indo. E Doc, caminhando para frente com uma lágrima rolando por sua bochecha, disse que ia capturar a estação Shang-Tsing. E ela não entendeu, porque Doc voltou bruscamente, ansioso com um olhar interessado, enquanto Von disse que ela deveria devolver a coisa. Ela deu a ela e a garota ao lado dela disse, com uma expressão alegre que eu. Imediatamente depois, ela colocou as duas mãos na boca. Anne ficou parada com uma expressão séria no rosto. Doc assistiu do lado, ainda segurando o jarro, e estava muito surpreso e pasmo com o que estava acontecendo. Pensando que você pode, eu tinha uma habilidade de inventário única. Enquanto a garota estava no mesmo lugar, puxou o mastro da bandeira de sua boca. Yumi estava limpando sua saliva, depois de tirar o enorme mastro da sua boca. E todos por perto ficaram muito surpresos. E pensei que provavelmente funcionaria. Doc olhou para baixo, abaixando a cabeça um pouco com grande surpresa. E não entendeu o que estava acontecendo. Imediatamente virando a cabeça para o lado, olhando para Von, que estava ao lado dele, e disse que só precisava de um mastro para capturar. A estação 1 e Yumi estavam bem na frente do mastro. E estavam satisfeitos consigo mesmos, enquanto Doc ficou bem na frente deles. E com grande surpresa, sua boca bem aberta, observou o que estava acontecendo, apresentando o mastro da estação. E pensei que ela realmente o trouxe aqui, da estação Shang-Tsing, e nos caminhos da sobrevivência. Ninguém fez isso até a janela de notificação do sistema. Notificou que a constelação do ovo de equilíbrio. Aventureiro ficou encantado. A ideia, uma personificação do jovem, ele ganhou. Von olhou para o período com óbvia indignação, colocando a mão na frente dela, perguntando que ela tinha feito algo errado. E Doc parado bem na frente dela, e continuando a ficar muito surpreso, e não entender o que estava acontecendo. Deu uma resposta negativa, ela imediatamente disse que
Então por que ele congelou e deveria fazer as pazes? E eles seguirão em frente após o que o protagonista. Ouvindo o conselho dela, com um movimento brusco de sua mão, enfiou uma bandeira preta no mastro da bandeira. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema anunciou que havia assumido a estação Changxin e recebeu 2.000 moedas para limpar o cenário e capturando a estação-alvo. Enquanto o Doc está parado na frente do mastro, assisti com grande surpresa, segurando uma bandeira preta na mão. E pensei que era ilegal e realmente funcionou. E os outros bateram palmas, regozijando-se com o que estava acontecendo. Após o qual, a janela de notificação do sistema, notificado de que agora poderia participar da final. Estágio da qualificação do rei. E no mesmo momento, uma projeção amarela desceu no Doc, enquanto ele continuou a ficar perplexo. Bem na frente do mastro. Todos os 3 de seus companheiros estavam em seus lugares. E assisti com grande surpresa como Doc desapareceu de seu lugar. Desaparecendo no ar, deixando para trás apenas uma pequena luz amarela. Neste momento, a janela de notificação do sistema notificado sobre o direito ao trono e 3 condições para a oportunidade de subir e provar a força de alguém. Doc cobriu o rosto com a mão e abriu um olho. Olhou para frente na janela de notificação do sistema, que apareceu de repente, enquanto relâmpagos amarelos brilhantemente queimando voavam ao redor. Ele também continuou a ficar em seu lugar, bem na frente da janela de notificação do sistema. E aumentando o suporte da constelação, foi desativado. E as ações de itens de ataque e defesa eram limitados, bem como todo o estigma, habilidades e habilidades de itens foram seladas, enquanto bem na frente dele, John estava desferindo golpes furiosos, com o pé, com enorme força sobre o inimigo. No meio do corredor estava um enorme trono de cobre, decorado com ouro, a janela de notificação do sistema. Notificaram que as características de todas as reis foi alterado para 1010. 10 dividido por 10. Imediatamente após isso, a janela de notificação do sistema notificado de que a fase final terminaria, quando apenas um rei permaneceu. E neste momento, bem no campo de batalha, John deu seu próximo golpe furioso em Jion, que evitou o ataque do inimigo, enquanto Doc e Jiwan ficaram de lado e assistiram atrás. O que está acontecendo? Incline-se para a frente, um pouco olhando para a frente, com um olhar intrigado e um pouco assustado, mas expressão calma em seu rosto, enquanto Doc pensava que era a rainha da beleza. Min Jae-John segurou seu cajado com as 2 mãos e com a cabeça baixa, estava muito insatisfeito com a situação. Rangendo os dentes, e o protagonista continuou a pensar que este era o rei de Matria. Chao cantou Kai, John inclinando o torso para frente. Olhou para frente com um olhar claramente insatisfeito.
cheio de raiva e ódio, movendo a mão para trás enquanto a poeira subia ao lado dele. E Doc pensou que era o Rei Supremo e Hyuk Doc continuou no mesmo lugar. De repente virando o olhar para o lado. E ficou muito surpreso, pensando que ele era um homem. Enquanto um homem em um manto vermelho estava ao lado. Seus braços cruzados sobre o peito. Ao mesmo tempo, a janela de notificação do sistema notificou que o Rei Neutro, o jovem Yudo, se recusou a participar. Enquanto ele levantava as mãos, Anna olhou para frente com um sorriso travesso. E pensei que era óbvio que ele era um neutro. Rei Jiang avançou com grande raiva, levantando as duas mãos com um bastão acima de sua cabeça. E olhou para frente com raiva, dizendo que esse demônio deve morrer. Enquanto John ficou bem na frente dele. E a razão do protagonista, que parece que tudo deve acabar rapidamente. Porque Jun-hook está aqui. Jun imediatamente se esquivou do golpe infligido a ele. Curvando-se e olhando para frente com um olhar zangado. Cheio de compostura, imediatamente depois disso, ele bateu com a mão bruscamente na frente dele. E puxou dois pelas costas. Preparando-se para fazer outra estocada, enquanto Jiang recuou. Repelindo seus ataques, Doc ficou em seu lugar, seus braços pendurados ao longo de seu corpo. E de repente sua atenção foi atraída por Ji-wan. De pé, pro lado, que com um olhar arrogante, levantando a mão para o rosto, olhou para frente e disse que eles se encontraram novamente. E ela não queria lutar com ele e Doc. Ele nem pensou que ela iria tão longe. E isso não é ruim para ela. O falcão, virando ligeiramente para o lado, ficou em seu lugar, dizendo que se ela não se recusasse a participar, ele atacaria e Ji-wan ficou no lugar dela, dizendo que ele não deveria desprezá-la. Enquanto sons altos de golpes eram ouvidos do lado. Quem deslizou ao longo da plataforma e foi carregado de volta com grande velocidade, levantando uma enorme quantidade de fragmentos de pedras e poeira no ar. O monge budista abaixou a cabeça, tossindo sangue enquanto a marca do golpe era visível em seu estômago. E ele não entendeu como isso aconteceu. Neste momento, John, com um olhar legal, levantou a perna. Enviou-o para a frente com grande velocidade e força, liberando sua energia azul para fora. G1 virou a cabeça para o lado e olhou para frente com grande surpresa e medo. Não entendendo a situação atual, e Doc, quem estava atrás dela, olhou para frente com um rosto que não expressava nenhum emoções, e pensei que se sua memória o servisse corretamente, que na regressão 3 de junho, já sabia o que estava acontecendo na fase final. E raciocinar que foi uma luta sem habilidade. E itens com indicadores iguais? John ficou em seu lugar, com um rosto que não expressava nenhuma emoção. Enquanto a janela de notificação do sistema tilintava atrás dele,
E o protagonista, razão pela qual tudo foi desligado. John continuou a ficar em seu lugar. Virou ligeiramente para o lado, colocando uma mão na frente dele e colocando o outro no bolso, enquanto grande número de notificações do sistema sobre moedas investido em poder apareceu ao seu redor. Com um toque alto, e o Doc argumentaram que, além das moedas, depois de tudo o que aconteceu, a janela de notificação do sistema notificou que a constelação de senhoras em lençóis de seda estava questionando a justiça desse cenário. Enquanto Deock e G1 assistiam surpresos. E o Akiba, rindo um pouco, disse que não havia problema nisso. E todo mundo tem o direito de gastar as moedas que possui. Bill ficou de lado e levantou a mão até o queixo. Pensando enquanto Param continuou a dizer que é claro. Depois da luta, todas as características voltariam ao seu original. Gigante do estado caiu de joelhos e segurou o peito, tossindo sangue enquanto se apoia em sua equipe. Como o Talkipo continuou a dizer que eles deveriam gastar as moedas. Sabiamente, imediatamente após isso, ele continuou a dizer que era como jogá-los no lixo. Enquanto o monge budista de repente levantou a cabeça, olhando para frente com grande surpresa e medo. No mesmo momento, John desferiu um golpe poderoso com seu pé na cabeça dele e desfiou borrifando tudo ao redor com sangue. E a janela de notificação do sistema notificou que King Maitreya Chasan-kyong desistiu da batalha. G1 ficou em seu lugar muito assustado e cobrindo a boca com a manga, enquanto uma silhueta corria perto dela em alta velocidade e deixou para trás apenas fragmentos de pedras e uma enorme quantidade de poeira. Ela continuou a ficar no mesmo lugar, olhando para o lado com um olhar muito assustado e não entendendo, o que estava acontecendo. Até que Junho apareceu ao lado dela como se do nada, e o protagonista assistindo o que estava acontecendo. Pensei que ninguém deveria ter sobrado muitas moedas. Porque você não pode economizar dinheiro quando está lutando contra reis. Imediatamente após isso, João virou bruscamente a cabeça para o lado e olhou para frente com um olhar insatisfeito e zangado, cheio de raiva, enquanto Doc continuou a pensar que Eugene Ayakawa sempre teve uma reserva de emergência. Talvez 30.000, embora julgar por seu rápido crescimento, cerca de 40.000. O cadáver de Zhang estava deitado de lado no chão da arena. E G1, depois de tudo o que tinha acontecido, levantou as mãos. Ana olhou para o lado com um sorriso assustado, dizendo que ela estava desistindo, enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que a rainha da beleza, Min Ji-un, se recusou a participar. Doc continuou a ficar em seu lugar, até que Junho apareceu de repente bem na frente dele, atrás de quem havia uma escada, levando ao trono dourado. Juni fixou seu olhar severo e ameaçador para frente, enquanto o protagonista pensava que, aparentemente, ele estava se segurando muito.
para não atacá-lo. Doc continuou a ficar em seu lugar, com a mão no cinto, bem na frente e pensei que ele estava tentando entender o nível de suas características e queria ganhar gastando um mínimo de moedas. Uma vez que ele assumiu o trono absoluto, ele poderia tirar sua irmãzinha dele. Imediatamente após isso, o protagonista inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e sorriu amplamente, voltando-se para John. E raciocinar que ele logo pagaria por sua arrogância. Enquanto a janela de notificação do sistema tocava, bem atrás dele, Doc continuou a ficar no mesmo lugar, pernas afastadas e braços pendurados ao longo de seu corpo, com um olhar presunçoso e confiante. Bem atrás dele, um grande número de janelas de notificação do sistema. Até 4.000 moedas investidas em energia. E seu saldo de moedas diminuiria a uma velocidade tremenda. John ficou muito surpreso com o que estava acontecendo, olhando com uma falta de compreensão da situação atual. Segurando a mão na frente dele. E o protagonista dizendo a ele que ele seria gentil. Então ele não deve morrer muito rapidamente. Enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que gastou 72.000 moedas. Doc olhou para a frente com um sorriso presunçoso no rosto e cerrou o punho com grande força, de onde uma energia azul brilhante emanava. A janela de notificação do sistema, notificado de que a potência havia aumentado do nível 10 para 100 e sua força tinha ido além das capacidades humanas. Imediatamente depois disso, o protagonista pensou que agora ela não podia negar nada a si mesma. E o som alto do impacto podia ser ouvido. Mesmo além do território limitado pelo amarelo, barreira luminosa e tudo ao redor tremeu. A janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário principal. Não. 4 à direita ao trono. Suas condições e características. Doc balançou o braço com toda a sua força. Uma forte aura apareceu ao seu redor. E em seguida mensagens do sistema dizendo que sua força havia aumentado. No nível 100, foi além das capacidades humanas. June olhou para frente com medo. Suas sobrancelhas franzidas, e então Doc decolou em grande velocidade em direção ao seu oponente. June começou a tirar sua katana com medo. Cercado por um raio, ele balançou na frente dele. Mas o protagonista se esquivou a tempo. Então ele olhou para baixo com medo. Doc atingiu John no queixo com todas as suas forças, e ele voou de volta em grande velocidade. Ele bateu na parede correndo por toda a sala. Um grande flash de um poder tão incrível apareceu acima da cidade. Um mapa aparece na nossa frente. No momento em que estão na estação Gwangman, Tokoyami paira acima de um enorme campo de energia, de onde emana um raio amarelo. Ele ajusta os óculos e olha para baixo com cuidado. Doc levanta o punho, sorrindo. E depois para Kobe diz que eles têm um vencedor surpresa. O protagonista olha para o lado
e vê João deitado no chão. Como se seu golpe fosse realmente tão forte. Doc rapidamente correu até seu oponente e perguntou como ele estava se sentindo. Junho, em pé, franziu a testa e parecia insatisfeito na frente dele. Todo o seu rosto estava coberto de feridas. E Doc disse que ele o assustou. Ele o segurou pelo colarinho. Olhou para frente, com medo. Anse perguntou se ele permaneceu consciente depois de seu golpe. Doc agachou-se e tentou pegar John novamente. Mas ele não se moveu, então o protagonista pensou que ele havia desmaiado. Com os olhos abertos, ele olhou calmamente para a frente. E então ele começou a bater levemente na bochecha de John, dizendo que ele deveria se comportar mais educadamente, ser mais aberto às pessoas. Como ele poderia ameaçar Motalou toda vez que eles se encontrassem? Depois de suas palavras, uma mensagem do sistema apareceu que Alto Rei John foi incapaz de continuar a batalha. Doc deixou seu oponente e, de pé, olhou para cima. Mensagens do sistema apareceram na frente dele, parabenizando-o por ter passado. As qualificações do rei, o valor de suas características, foram devolvidos ao seu estado original. E todas as restrições impostas aos reis foram levantadas. O campo ao redor desta arena foi dissipado. Uma mensagem do sistema apareceu que a constelação Prisioneiro do Aro estava satisfeito com o fim da batalha. O esquema oculto da constelação aplaudiu sua firmeza. Ele foi patrocinado com a quantidade de 45 moedas. G1 ficou por perto e levantando a mão. Olhou para frente, com medo. Mensagens do sistema que a constelação Senhora nos lençóis de seda estava triste. A constelação de um olho pode tentar jogar fora o tapa-olho. E o fundador do Hanamu odiava Von e o resto dos camaradas do protagonista. Olhou para frente, com medo. O resto das pessoas de diferentes clãs também congelou e assistiu o que estava acontecendo. Então Tak por disse que a luta foi justa. Eles agora têm um anúncio para todas as encarnações da alma. O protagonista estava calmo no meio da arena. E Falador estar no ar. Gritou que Doc era agora o mestre do trono absoluto. Prakobe olhou para frente com um sorriso. Então Doc pedoli para esperar um segundo. Falar sobre abaixou a cabeça e perguntou o que mais. E Doc, estendendo a mão para o lado, respondeu que era muito rápido. Ele nem teve tempo de assumir o trono. E ele já estava fazendo anúncios. Cao respondeu que não havia diferença. Ele era tudo, vai lá de qualquer maneira. O protagonista olhou para a escada e perguntou o que ele deveria fazer com isso. Chocobi respondeu o que ele quiser. Doc viu um trono de ouro na frente dele. E depois falar sobre acrescentou que este é um trono absoluto. Enquanto ele se senta nele, ele tem poder absoluto. Pessoas olharam com os olhos abertos na direção do Doc. E então uma mensagem do sistema apareceu. Que uma constelação de senhoras em lençóis de seda estava lambendo os lábios avidamente. O protagonista olhando para a longa escada
Disse que parece muito bom. Poder absoluto em todo o território sob seu controle. Para Colby, respondeu que esta era sua recompensa por seus esforços. Ele arriscou a vida muitas vezes para chegar aqui. O protagonista examinou cuidadosamente a criatura no céu e perguntou: este trono era mais forte do que as regras de probabilidade? Então Doc abaixou a cabeça e sorriu rindo. Ele disse que tinha uma boa língua. Foi porque ele estava com Rabi. Eles foram autorizados a enganar as pessoas tão descaradamente. Tarbai franziu a testa e olhou para frente com desagrado. E depois abrindo os braços. Ele gritou que este é um argumento inútil. Eles precisam terminar o script. Deixe-o sentar-se rapidamente. Se ele continuar a falar bobagens, ele apenas destruirá o trono absoluto. E então, o Doc disse que, a propósito, ele queria falar sobre isso com Colby. Sorriu com força e parecia insatisfeito na frente dele. Doc disse que queria que isso acontecesse com prazer. Depois de um segundo, ele se afastou do trono. Então, olhando para a enorme multidão de pessoas, ele acrescentou que recusou. Havia um grande número de pessoas ao seu redor. E ele gritou que ele não precisava dos direitos ao trono. Uma chuva de relâmpagos amarelos caiu. Havia cadáveres cobertos de sangue no chão. Então, a chuva caiu, pingando em todos de pé. Jake, com sua boca bem aberta, olhou para frente com surpresa e Doc abaixou a cabeça. A chuva estava pingando sobre ele. Mas ele calmamente olhou para frente. Depois, para Colby, mostrou os dentes ameaçadoramente e perguntou o que ele acabou de dizer. Ele cerrou os punhos e olhou para baixo com raiva. Relâmpago brilhante piscando acima dele. O protagonista calmamente se virou e respondeu que não precisava deste trono. Houve uma chuva torrencial sobre a cidade. E relâmpagos amarelos brilharam em todos os lugares. E para Colby perguntou que tipo de força ele havia criado. Apenas deixe-o aceitar a recompensa, sem o poder do trono absoluto. Sil não seria capaz de completar o quinto cenário. As pessoas se agarraram com medo. Então, indignado, começou a dizer ao Doc para não discutir. Mas apenas sente-se ou deixá-lo dar o assento para outra pessoa. Para Colby, disse que o trono é capaz de dar mais do que ele pode imaginar, elevando-se sobre o trono. Ele estendeu os braços em diferentes direções e acrescentou que, tendo-se sentado no trono, ele começaria sua própria história e a classificação do patrocinador, que tinha celebrado um contrato com ele. Aumentaria. Ele avisou isso com antecedência, franzindo a testa e colocando as mãos no bolso. Um deles acrescentou que ele era diferente do Tokobi comum. Seus truques não funcionariam com ele. Doc começou a pensar que, como ele havia dito, se ele não obtivesse o trono absoluto, completar o quinto cenário seria tornar-se muito mais difícil. Ele calmamente olhou para o trono. E pensei que a conversa tinha mantido algo quieto, usando o trono absoluto. Pelo menos uma vez. O protagonista examinou cuidadosamente o trono
e então pensou que iria se privar da oportunidade de chegar ao fim do cenário. Ele se virou para o lado e olhou para John, deitado no chão, e pensei que na história, John percebeu isso apenas na 41ª regressão. De repente, um cara apareceu, suas sobrancelhas franzidas. Ele caminhou até o Doc e gritou, porque ele se recusou a ser rei. O cara levantou a espada com desagrado. E o protagonista respondeu que estava muito interessado. E por que eles queriam que ele fosse seu rei? O cara parou e olhou para frente, com a boca aberta. Intrigado, Doc disse que, se tendo assumido o trono, ele queria Moteloziu, que eles fariam. Doc deu um passo à frente em direção à multidão. E acrescentou que eles também... Eles esqueceram. Eles só recentemente viveram em um país democrático. Então, por que eles estão prontos para servir a algum estranho? O protagonista olhou para o pequeno grupo de pessoas parado na frente dele, e então disse que, além de... ele não queria ser o rei do patético. Pessoas como eles. É por isso que ele nunca tomaria o trono absoluto. Então Doc estreitou os olhos e olhou para o lado. Olhando para a câmera que estava transmitindo, ele disse que não precisava de patrocínio da estúpida. Constelações. Ouvindo essas pessoas abrirem a boca em choque, não entendendo o que estava acontecendo, o protagonista empurrou o pé para a frente. Ele fez uma pose de luta. E então, olhando para frente, ameaçadoramente, ele acrescentou, ele também não permitiria que mais ninguém tomasse este lugar. Para Cave, que estava atrás dele. Disse a ele para parar de testar sua paciência. Doc se virou e, com a boca bem aberta, gritou que quanto tempo eles seguirão frouxamente para copiar scripts. Pelo menos um deles, né? Vai perceber o que o trono absoluto significa. As pessoas se viraram e começaram a sussurrar. O protagonista gritou que isso também se aplica às constelações da Península Coreana. Ele conhece muito bem que nem todos eles são iguais uns aos outros. Grande mítico lendário. Alguns mais altos, alguns mais baixos. Ryan olhou para o lado com medo. Prendendo a respiração, Jaeon fez o mesmo. Medo de se mover. E o Doc continuou a gritar que isso não é suficiente para eles. Quanto tempo esta terra sofrerá por causa de suas ambições irreprimíveis? Olhando para o céu, de onde estava chovendo, Doc calmamente continuou a dizer que eles estão coletando história, pouco a pouco, para alcançar o nível mítico, criando lendas para chegar ao topo. E então, o que eles farão quando eles se tornam a estrela mais brilhante do céu? Ele, olhando para o céu, pegou sua espada e perguntou: quantos mais eles iam usar os descendentes para satisfazer seus desejos egoístas após essas palavras? Duas mensagens do sistema apareceram que a constelação matriarca de um olho estava perdida em pensamentos. A senhora nos lençóis de seda se sentiu culpada por Colby. Cerrou os dentes, estalou o dedo. E então disse que ele não pretendia mais suportar isso. De repente, uma mensagem do sistema apareceu na frente do Doc.
dizendo que ele recebeu um novo script adicional. Dizia que a recompensa para ele eram 6.000 moedas. O limite de tempo era de 30 minutos.